Menina de 8 anos morre após inalar spray desodorante em desafio pela internet. Tragédia em Ceilândia. Criança de 3 anos é morta durante tiroteio em festa. O autor do crime é um adolescente de 15 anos. GDF anuncia linha de crédito para frotas de táxis elétricos. E os 65 anos de Brasília. O Boa Tarde DF começa a mostrar hoje uma série de reportagens especiais sobre o aniversário da capital federal. Olá, eu sou Lana Canepa. Está começando agora o Boa Tarde DF. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de uma menina de 8 anos depois que ela inalou o spray de um desodorante para um desafio na internet. O óbito de Sara Raíssa Pereira de Castro foi declarado ontem no Hospital Regional de Ceilândia. Quem chega com os detalhes ao vivo sobre essa história é a Adriele Carina. Boa tarde para você, Adriele. Muito triste, né? Oi, Lana, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Realmente um caso muito triste que traz um verdadeiro alerta aí para quem tem filhos, né, e tem acesso às redes sociais. Essa morte cerebral, como você bem disse, foi constatada ontem, mas a Sara Raíssa Pereira, de apenas 8 anos, foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Ceilândia na quinta-feira. Ela foi localizada pelo avô materno em casa e ao lado dela, que já estava inconsciente, estava o frasco de desodorante e também o telefone celular dessa criança. Estavam ao lado dela, que estava inconsciente. Segundo a polícia, também o travesseiro usado pela Sara estava completamente encharcado desse desodorante. Foram pelo menos 60 minutos aí de tentativa de reanimação da equipe médica lá do Hospital Regional de Ceilândia. De fato, eles conseguiram reanimar a menina, que estava em parada cardiorrespiratória, e então, no domingo, teve aí essa morte cerebral constatada. O corpo da Sara foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Lá ele vai passar por toda a perícia, inclusive a Polícia Civil, que já instaurou inquérito neste domingo, inquérito policial, aguarda o resultado do exame cadavérico justamente para constatar que, de fato, ela teria aí inalado o gás desse desodorante. Inclusive, antes de falar dessa questão do inquérito policial, que a polícia já sabe a respeito desse caso, a gente tem a sonora, um vídeo de um especialista que fala o quanto é nocivo para a saúde a inalação desse tipo de conteúdo como desodorante. Vamos ouvir. O gás que está dentro do desodorante, do aerossol, seja ele qual for, pode ser um spray de cabelo, ele é o mesmo gás que é utilizado no botijão de gás, no isqueiro, nos fogareiros. Então são gases altamente tóxicos que concorrem com o oxigênio. Então, se você inala esse gás, você sofre hipóxia, falta oxigenação no corpo e no cérebro, e pode gerar arritmia cardíaca e parada cardíaca. Por isso não pode, de forma alguma, inalar esses gases. Lana, depois disso, a polícia já abrindo esse inquérito policial, eles conseguiram ouvir algumas pessoas aí que têm contato com a Sara, inclusive o avô materno dela, que localizou a criança, e a mãe da menina. A mãe disse que já faz ali um tipo de vistoria no celular da criança, nunca viu nada de suspeito, por isso o monitoramento dela não era tão rígido, justamente porque a menina acessava conteúdos normais, segundo ela, das redes sociais. Agora, a polícia segue à procura de entender quem é responsável pela morte da Sara. Alguém vai ser responsabilizado. Segundo a polícia, o celular que foi apreendido vai ser analisado justamente também para tentar identificar quem postou esse conteúdo na plataforma TikTok. Inclusive, nós entramos em contato com a plataforma, aguardamos uma nota de posicionamento a respeito desse tipo de conteúdo que é nocivo, crianças têm acesso. E agora, sobre essa questão da responsabilização, a gente tem um vídeo também do delegado Valber Lima, que deu coletiva de imprensa hoje mais cedo para a gente. Vamos ver. A principal linha de investigação é o acesso, que ela tenha tido acesso a esse conteúdo na rede social. A principal linha de identificação é identificar que conteúdo foi esse, identificar o responsável por sua criação. Lana, a última informação que nós temos a respeito desse caso é que o velório da Sara acontece na tarde dessa segunda-feira.
Eu volto com você. Adriele, muito obrigada pelas informações. Fica aqui o nosso abraço à família da Sara nesse momento tão triste. A gente lamenta muito. E o que o delegado disse é muito importante, né? É possível que a pessoa que produziu o vídeo, e muitas vezes são crianças também, são adolescentes também, que essa pessoa vai ser responsabilizada e pode responder por homicídio qualificado nesse caso. Então, é um tipo de conteúdo que pode gerar a morte de alguém. E é preciso que a gente entenda que rede social tem responsabilidade, tem responsabilização, inclusive, né? Vamos mudar de assunto? Com o apoio de um helicóptero, a Polícia Militar conseguiu recuperar um carro roubado, foi na IPTG. As imagens do apoio aéreo mostram o momento em que os policiais fizeram um cerco e abordaram o motorista do veículo na IPTG próximo ao Guará. De acordo com a Polícia Militar, a operação começou depois de receberem informações de que o carro furtado no dia 24 de março, no Gama, estava circulando na região. Foi quando o helicóptero da PM sobrevoou a área e localizou o veículo. O condutor foi preso e encaminhado à primeira DP na Asa Sul, onde a ocorrência foi registrada pelo crime de receptação. Já o veículo foi apreendido e será devolvido ao dono. 4 pessoas morreram em acidentes diferentes nesse final de semana. Uma das vítimas foi um militar do Corpo de Bombeiros. O subtenente dos bombeiros, de 51 anos, estava numa moto que bateu num carro, na IPTG. O acidente aconteceu na tarde de sábado, próximo à entrada do Guará. Quando os bombeiros chegaram ao local, o militar já estava sem vida. Os ocupantes do veículo não se feriram. No mesmo dia, um homem de 34 anos foi atropelado por um carro também na IPTG. A vítima apresentava diversos ferimentos e a morte foi declarada no local. O motorista do carro não se feriu. Na madrugada de domingo, um motociclista de 46 anos morreu na IPTG próximo à entrada de Vicente Pires. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar ficou responsável pelo local. Na Ponte JK, um homem de 23 anos morreu depois de ser atropelado. A motorista do carro, que estava em estado de choque, precisou ser atendida pelos bombeiros. Agora, mais uma história triste envolvendo criança. Uma criança de 3 anos morreu baleada na noite de ontem durante um tiroteio em uma festa em Ceilândia. Outras 4 pessoas ficaram feridas, de acordo com a Polícia Civil. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com o Andrews Neri, chegando ao vivo. Boa tarde para você, Andrews. Uma outra vítima dos disparos também teria morrido agora pela manhã. Atualiza essa informação para a gente, por favor. Bom dia. Isso mesmo, Lana. Boa tarde a você, boa tarde também a todos os nossos telespectadores. Agora de manhã, uma mulher de 39 anos de idade, o óbito dela foi declarado. Ela faz parte das 4 pessoas, então, que foram alvo aí desse criminoso, na verdade, de um menor infrator, Lana, que atingiu elas, então, 2 homens, uma mulher, essa mulher que faleceu, e também a criança de apenas 3 anos de idade. Um caso muito triste que foi registrado, então, na QNM 6 de Ceilândia, Ceilândia Norte, por volta de 11h20 deste domingo, Lana. O que ocorria é que ali na região uma festa estava sendo tocada e neste sentido haviam 2 homens ali. Os 2 eram desafetos antigos, tinham discussões antigas e neste sentido um deles se levantou e saiu da festa. Nesse meio tempo, a primeira versão de motivação teria sido essa: ele contratou um adolescente de apenas 15 anos de idade que, chegando ali no local, na QNM 6, ele efetuou os disparos de armas de fogo, que atingiram então este homem, o desafeto da pessoa que teria contratado o adolescente, que estava com a neta no colo, esta mulher também e mais um outro homem que estava na festa. Por conta disso, todos foram encaminhados às pressas ao Hospital Regional de Taguatinga, OHRT. No caso do alvo principal deste adolescente, posteriormente foi encaminhado ao hospital de base. O fato é que a criança não resistiu aos ferimentos, infelizmente morreu. Esta mulher faleceu agora de manhã e prontamente depois do tiroteio ali na hora, a Polícia Militar ela foi acionada para ir até o local. O detalhe é que ali tem uma lanchonete bem perto de onde tudo aconteceu. Foi lá que os policiais militares encontraram este jovem.
A arma, inclusive, estava na prateleira do estabelecimento, já descarregada, sem munições, ou seja, foram muitos tiros efetuados e este jovem, então, ele foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente. Como se trata de um menor de idade, estamos falando aí que ele foi autuado pelo ato infracional ao crime de homicídio qualificado. Portanto, esta é a terminologia correta. Neste sentido, foi ouvido ali pelos policiais da delegacia da criança e do adolescente e apresentou uma segunda versão, Lana, que na verdade ele não foi contratado pelo homem que tinha discutido que era desafeto da vítima, mas sim que este homem estava cobrando ele por conta de uma dívida de drogas, fazendo ameaças e que neste sentido ele não estava se sentindo confortável e por isso então prosseguiu nessa atitude criminosa, efetuou os disparos e acabou aí então cometendo toda esta tragédia, enfim, segundo caso aí envolvendo criança. Claro que a gente lamenta muito, né, Lana? É isso, Andrews. Obrigada pelas informações. Dá para ver que ele chega de bicicleta, atirando, e são vários disparos. E uma criança inocente morreu, mais pessoas morreram, infelizmente, nesse caso terrível. Obrigada, Andrews, pelas informações. O GDF disponibilizou uma linha de crédito que facilita a compra de carros elétricos para taxistas, viu? É uma medida, uma parceria entre as Secretarias de Economia e de Mobilidade. O financiamento vai ser oferecido pelo Banco BRB. A proposta da linha de crédito é facilitar o acesso dos taxistas à compra de carros elétricos com condições especiais. A previsão é que o crédito seja disponibilizado nos próximos 30 dias. É uma ótima notícia, mas claro que a gente tem que melhorar a infraestrutura para o abastecimento desses carros elétricos pela cidade, né? Senão podemos ter um problema. Um cachorro da raça Pitbull matou a própria tutora na manhã deste domingo no Parque Estrela d'Alva, na cidade ocidental. A vítima foi identificada como Stephanie Xavier da Silva, de 31 anos, e o ataque aconteceu na casa dela. Hora de conectar os nossos estúdios da TV com da Band News FM, da nossa rádio. Os detalhes vão chegar ao vivo com o André Viana. Ótima tarde para você, André. Boa tarde para você, Lana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, mais um caso triste. Agora, uma mulher de 31 anos morreu após ser atacada pelo próprio cão no Parque Estrela d'Alva, que é uma região lá da cidade ocidental, no entorno do Distrito Federal. Stephanie Xavier da Silva era dona do animal, que era um cruzamento entre um pitbull com outra raça. Ela havia adotado o animal já adulto há cerca de 1 ano. A mulher estava em casa com a companheira e a filha de 4 meses quando o ataque aconteceu. O animal começou a mordê-la no rosto e no pescoço. A parceira da vítima começou a gritar por socorro, o que fez com que os vizinhos entrassem dentro da residência para tentar ajudar. Mesmo assim, Stephanie não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, o animal continuou agressivo e ainda tentou morder os vizinhos que estavam lá dentro, tentando salvar Stephanie. Mas acabou que esses vizinhos atacaram o animal, pegaram pedaços de madeira e uma faca para conseguir se defender do animal, que acabou falecendo também. A gente conversou, inclusive, com uma treinadora de cães, a Bianca Rocha, e ela destacou que nesses casos de ataque, primeira coisa, se possível, a melhor coisa a se fazer é se afastar do animal calmamente, não gritar com ele, não tentar bater nele, porque isso só pode piorar a situação. Caso isso não seja possível, caso o animal esteja realmente te mordendo e não soltar, aí o que você tem que fazer é tentar dar um mata-leão nesse animal, tentar apagar esse animal, asfixiar ele, pelo menos momentaneamente, para que você consiga se afastar e aí chamar a autoridade responsável. Nesse caso, a Polícia Militar de Goiás, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados para o local, mas infelizmente Stephanie já não estava mais viva. A companheira dela estava em estado de choque quando os policiais chegaram, mas deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias, para esclarecer o que exatamente aconteceu que levou a esse ataque. Ela e a filha do casal não se feriram. O caso agora é investigado pela Polícia Civil de Goiás. Lana. Obrigada, André. A importância de ter noções mínimas de adestramento desses animais de grande porte, né? O que o André fez referência ali, para o animal soltar, é importante passar um cinto, um tecido, alguma coisa pelo pescoço do animal para puxar, para que ele fique sem ar. Não tente fazer isso com o seu braço, que você pode provocar mais acidente ainda, né? Uma violência ainda maior por parte do animal. Mas ele sem ar, asfixiado aqui na altura do pescoço, normalmente libera a mordida e pode conseguir controlar minimamente essa situação, amarrar o animal em algum lugar para se livrar desse ataque. Muito obrigada pelas informações, André. Vamos seguir agora para o intervalo, hora de ver como é que estão as câmeras da DR Épia na altura da Sof Sul. Trânsito tranquilo para você que está passando ali nesse momento. Boa tarde, DF. Faz um rápido intervalo. A gente volta já já.
Faltando poucos dias para o aniversário de Brasília, eu te convido a embarcar com a gente em uma série de reportagens que promete nos levar a uma viagem no tempo e no coração da nossa capital. Do sonho à realidade, das transformações aos personagens marcantes. Você vai acompanhar a celebração dos 65 anos de Brasília com histórias que moldaram o nosso quadradinho. Uma delas é a da Brasiliana de Castro Pereira, uma figura feminina que nasceu aqui e foi testemunha ocular da construção de um sonho. E quando a gente ouve aquela música Construção, assim, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Eu também trabalhei lá. De fato, ele ajudou a construir. Da igreja onde começou a vida religiosa, a Brasiliana fala com orgulho sobre o pai, seu Antônio. Meu pai era um apaixonado por Brasília, apaixonado. Ele não via defeitos aqui. Tão apaixonado que batizou a filha com um nome nada comum, só para homenagear a cidade. Não sei o que deu na cabecinha do meu pai. Quando eu nasci, ele colocou este nome, não vou te dizer que era fácil conviver com um nome desse, não foi fácil, porque é um nome que nas escolas onde eu consegui entrar, toda vez que falava meu nome, todo mundo olhava e eu ficava meio constrangida. Brasiliana nasceu em 16 de julho de 1959 e foi uma das primeiras meninas registradas na cidade, que viria a ser, em 21 de abril de 1960, a capital do país. Mas a história da família dela com Brasília começou bem antes, em 1956. Quando seu Antônio decidiu deixar Minas Gerais em busca de oportunidades. Ele veio para cá com a minha mãe e meus 4 irmãos que nasceram lá em Minas. E aqui ele procurou emprego lá na Cidade Livre. E aí ele trouxe todos os irmãos dele para cá. Era a terra das oportunidades. De família católica, aos 8 anos de idade, Brasiliana fez a primeira confissão e a primeira Eucaristia aqui na Igrejinha da Asa Sul. O templo foi construído em 1958, em apenas 100 dias. Na época, para pagar uma promessa da então primeira-dama Sara Kubitschek a Nossa Senhora de Fátima, pela cura de uma filha que estava doente. E eu me lembro que a imagem, ela não era pintada na parede como é hoje, sabe? Era uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, bem grande, bem... Assim, eu fiquei encantada com o espaço, que era lindo, muito lindo. A igrejinha é muito linda, né? Ela conta que nasceu com um problema congênito e por isso foi alfabetizada em casa pelas irmãs. Uma das principais atividades ainda está bem viva na memória. Ela tinha de passar para o caderno o texto gravado nas paredes do museu da cidade, para melhorar a escrita. Cheguei até a gravar, tinha uns trechos que a gente copia tanto que acaba, né, memorizando. Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais. Aos 11 anos, ela foi para a escola pela primeira vez na Vila Planalto. Sorridente, fala das memórias da infância. Você acredita que esses arcos nós subíamos e descíamos, escorregando? Brincadeira de criança mesmo. A gente tinha acesso, chegava até lá e podia brincar. Eu me lembro do campeonato, do tricampeonato, da taça Jules Rimet lá, o Pelé levantando a taça para nós. Isso aqui estava um mar de gente e foi uma festa, uma verdadeira festa. Muito lindo mesmo esse momento, bem aqui no parlatório. Brasiliana dedicou boa parte da vida aos estudos e ao ensino. Na juventude, foi aluna no ginásio da 605 Norte e no Colégio Paulo Freire. Já formada professora, deu aula numa mesma escola até se aposentar, o Centro de Ensino Fundamental 312 de Samambaia. Eu fui para lá logo no início de Samambaia também, foi muito bacana. Em Taguatinga, ela se casou. Hoje, com 3 filhos e 7 netos, fala de Brasília com gratidão. Eu nasci aqui, eu estudei aqui, eu me formei aqui, tive meus filhos aqui, e meus pais viveram aqui até a morte deles. Tem uma musiquinha que fala: Brasília é a capital da esperança. Estamos todos aqui, o poder está aqui. A questão é o uso disso a nosso favor, sabe? Brasília, capital da esperança. Lindíssima história, obrigada, viu, Brasiliana, por dividir com a gente. E dá para voltar no tempo junto com essa reportagem e entender os primeiros passos de Brasília. A série continua, viu, até sexta-feira, tá imperdível. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI de um hospital particular da Asa Sul, depois de passar por uma cirurgia de 12 horas para tratar uma obstrução parcial do intestino. Hoje pela manhã, a equipe médica responsável pelo procedimento realizou uma entrevista coletiva para atualizar o estado de saúde do ex-presidente.
Agora quem traz as informações é o repórter Marcos Santos. Ótima tarde para você, Marcos. Oi, Lana, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no nosso Boa Tarde DF. Isso mesmo, o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em um hospital privado na Asa Sul, onde ele chegou ainda no sábado, realizou uma cirurgia ontem, no domingo. Ele teve um quadro de suboclusão intestinal, de acordo com a equipe médica dele. Ele está internado nesse momento na UTI, mas não está em estado grave. Ele está bem, de acordo com a equipe médica que fez a cirurgia ali, que durou mais de 12 horas. Inclusive, os médicos responsáveis por essa cirurgia conversaram com a imprensa logo hoje, ainda pela manhã, por volta de 9 horas da manhã, esclarecendo ali o estado de saúde do presidente, trazendo novidades se ele pode ou não fazer viagens, o tempo que ele vai ficar internado também. Vamos acompanhar um pouquinho do que disse um dos médicos. Agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI neste momento. E essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, né? E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá? Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, né? E no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI nesse momento. Lana, então, por enquanto, sem expectativa do ex-presidente receber alta, sem expectativa, sem previsão dele sair da UTI, mas como os médicos esclareceram, ele está bem, mas precisa ficar esse período de repouso ali também, fazendo esse tratamento, esse pós-operatório. O ex-presidente ele foi internado no hospital aqui em Brasília no sábado, mas ele foi internado no Rio Grande do Norte, na capital Natal, ainda na sexta-feira, quando ele participava de um evento do PL, Partido Liberal, partido ao qual ele faz parte, sentiu ali fortes dores na região da barriga, no abdômen, foi internado às pressas, ficou no Hospital Rio Grande em Natal e no sábado foi transferido para Brasília, onde permanece nesse momento. Mas a gente segue daqui acompanhando também o estado do ex-presidente. Podemos voltar ao longo da nossa programação com mais novidades. Obrigada, Marcos, pelas informações. Agora a Renata Dourado tem um recado para você. Aproveite essa oferta imperdível para contratar TIM Ultra Fibra por um preço especial, mas fica ligado porque é por pouco tempo. Contratando 600 mega de ultra velocidade, você ganha 100 mega de bônus para deixar sua casa mais ultra. Tudo isso por apenas R$ 109,99 ao mês no débito automático. Fala sério, são 700 mega de muita internet por um preço imperdível. Não perca essa oportunidade. É velocidade de sobra para maratonar suas séries e filmes, jogar seus games e ter ultra estabilidade para toda a família aproveitar ao mesmo tempo sem travar. Garanta essa ultra oferta e mude agora para TIM Ultra Fibra. Acesse o QR Code na tela ou ligue 0800 880 41 41. Acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Vamos para mais um intervalo rapidinho com imagens do trânsito. Agora, setor policial. Trânsito também tranquilo. Boa Tarde DF faz uma pausa muito rápida. A gente volta daqui a pouco. A administração do Parque da Cidade definiu regras para fotógrafos que trabalham em toda a área do parque. Pode parecer estranho para você, mas é porque a medida veio depois que frequentadores começaram a reclamar. Eles estavam sendo perseguidos e fotografados sem autorização. Dá uma olhada. Ser fotografado enquanto pratica atividades físicas no parque tem dividido opiniões entre os brasilienses. Se tivesse uma autorização prévia de algum evento, alguma coisa que a gente consegue de nosso direito de imagem é uma coisa, mas assim, tirar foto aleatória sem a nossa autorização eu não concordo. Acho bastante legal e quem sabe vou buscar as fotos, se tiver uma minha lá, eu compro, se tiver legal, lógico. A Marina gostou dos registros. Eu achei legal.
a ideia, entendeu? As fotos bem espontâneas, não é só minha, é de várias pessoas caminhando, então eu achei muito legal a ideia. Os fotógrafos afirmam que respeitam o espaço dos atletas e que não fotografam caso a pessoa não permita. Caso ela não queira foto, ela levanta a mão, se ela quiser ela faz um joinha, se ela não quiser ela faz um joinha negativo, e nisso a gente vai tendo conhecimento, né, das pessoas que querem ou não as fotos, e a gente vai estar ali produzindo material que elas podem ali depois pegar no site. O trabalho fotográfico é considerado importante para a economia criativa local, mas diante da manifestação negativa de parte dos visitantes, o Parque da Cidade tomou uma série de providências, entre elas a assinatura de um termo de compromisso que garante a privacidade dos frequentadores. Definimos então avaliar a plataforma, se ela realmente é segura, se ela oferece, se ela respeita a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também essa questão comercial. Comercializando foto, tirar foto no parque pode, mas a partir do momento que passa a comercializar precisa de uma autorização, assim como o quiosque, assim como os ambulantes, e ficou combinado que eles vão passar essa informação, vai ter um QR Code ali, né, para as pessoas acessarem a plataforma, para as pessoas entenderem como que funciona. A adesão à corrida vem crescendo e se tornou o estilo de vida para muitos brasilienses. Praticar atividade física aqui no Parque da Cidade se tornou uma espécie de compromisso pessoal obrigatório. E para os fotógrafos, a arte e o esporte incentivam ainda mais a qualidade de vida quando eles transformam o cenário em um verdadeiro estúdio ao ar livre. Ver que as pessoas gostam do nosso trabalho, que elas apoiam, né? Sempre que a gente está aqui, logo que a gente chega, a gente ainda nem está fotografando, está montando o equipamento, a galera já está ali dando um gás para a gente também, dando aquele bom dia. É isso, né? E pega muito bem nas redes sociais, os seguidores gostam, dá muito like. Praticar esporte faz bem para a saúde. Tem que achar um caminho do meio aí que não desagrade os frequentadores do parque. Boa Tarde, DF, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã a se encontrar aqui ao meio-dia.